Obrigado, Fábio. Bom dia para todos. Eu vou ver se o meu sistema vai funcionar aqui primeiro. Será que sim? Acho que não, né? Não. Então, vamos contar com a passagem deles. Eu sou da PUC do Paraná, estou aqui com meus colegas, nós somos lá um centro de ensino e aprendizagem que tem feito desde o ano passado um trabalho de discussão em torno das metodologias ativas. E para isso nós criamos um comitê de inovação na graduação que reúne várias pessoas e tem durante o ano de 2004 discutido um plano de desenvolvimento para a graduação, ou seja, alguma coisa que leve em conta modos de avaliação, mudanças de estrutura, uma série de coisas que envolve, digamos assim, essa coisa chamada inovação na graduação. Um dos primeiros resultados foi a criação, a discussão e o debate em torno daquilo que a gente chamou de princípios orientadores para a graduação. É essa experiência que eu vou apresentar para vocês, de forma bastante resumida, que foi realizada, então, durante o ano de 2004 e que agora a gente está, então, colhendo os resultados, digamos assim, em termos de quais são as motivações. Essa é a pergunta central do nosso trabalho. Quais são as motivações da mudança? Por que a gente tem que fazer esta mudança? Pode mudar, por favor? A ideia primeiro foi pensar que universidade nós queremos no futuro. Mudança é imaginar o que a gente quer no futuro e começar a implementar isso agora. Então pode passar, essa frase foi a que nos inspirou. E a gente pensou o seguinte: primeiro, existe um certo mal-estar na universidade, para usar aqui uma brincadeira com o livro do Freud, um certo mal-estar na sala dos professores, todo mundo um pouco frustrado com a sua atividade, achando que talvez não tenhamos tanto sucesso assim, cada dia mais os alunos chegam mais problemáticos, mais fracos, etc, etc, esse clima vocês já sabem. E isto, a gente pensou, é o desafio que a gente tem, atualizar um pouco a universidade para corresponder a estas novas demandas da sociedade. Parece que existe um descompasso entre o modo como nós fazemos universidade, que é um modo antigo, um modo ultrapassado, em boa medida, e o modo como, e os anseios, os problemas, os desafios dos meninos que chegam hoje nas nossas salas de aula, né, ou nas nossas instituições. Então, a ideia é adaptar um pouco a universidade, atualizá-la. Essa atualização, às vezes, é adaptação, ou seja, corresponder aos demandas da sociedade, e, às vezes, é alterar essas demandas, é criar novas demandas e dizer, não, isso a gente não quer fazer. Então, a gente pensou em 4 elementos que seriam os elementos, digamos assim, importantes para a gente alcançar essa excelência na graduação. O primeiro elemento é que a gente precisa, então, de educandos ativos. Então, o papel ativo do educando. Quer dizer, romper com todo esse processo de mal-estar também entre os estudantes, que muitas vezes esperam de nós a mera transmissão, enfim, eles querem só comprar o diploma, importante é que nem tenha aula, se não tiver professor melhor, que importante é que tenha diploma, tenha nota no final. Outra ideia é o engajamento do professor, quer dizer, sem o corpo docente engajado, a gente não tem nenhum sucesso em qualquer iniciativa que a gente vai fazer. Então, a ideia foi pensar como que estratégias de engajamento do corpo docente, para que ele deixe de ser, como a gente já viu aqui, a ideia só um transmissor, passe a ser um mediador do processo, um estrategista, um designer de novas metodologias. A gente tem dito que o professor precisa tirar um segundo diploma, né? A gente tem um diploma todo muito bonitinho lá na sua sala, de bom profissional, ótimo, mas a gente precisa tirar um segundo diploma, que é de metodologias ativas, que é de tentar corresponder na nossa prática didático-pedagógica a essas novas demandas. Esse modelo seria baseado em competências, então nós não pensamos que o conteúdo seja, vamos dizer assim, secundário, ele é muito importante, mas é preciso lidar com o conteúdo de uma maneira diferente e formar para além do conteúdo, inclusive do ponto de vista da aplicação, da capacidade de aplicar esse conteúdo na nossa vida profissional depois que a gente sai da universidade. E, por último, a educação emancipadora, quer dizer, toda a inspiração da tradição de Paulo Freire e de toda a reflexão brasileira, que pensa numa formação integral e de uma mudança, vamos dizer assim, da sociedade. Nós estamos, no fim, cumprindo uma missão que é formar pessoas para que a sociedade seja melhor. Pode passar, por favor? Isso é que a gente está chamando, então, de mudança cultural. A nossa pergunta começou pensando o seguinte: como é que surgiu esse modelo? Por que a gente está nisso? A gente foi lá na época da Era Moderna e tentou pensar que a Era Moderna foi quem criou este modelo de universidade. Se a gente pudesse pegar esse desenho aqui do Escher como uma espécie de exemplo, de ícone da modernidade, a gente podia dizer que a modernidade foi um esforço do homem
para se desenhar a si mesmo, rompendo lá toda aquela tradição da era medieval em que tudo vinha de Deus. Agora o homem quer se desenhar a si mesmo, esse é o desafio da era moderna. Nesse momento, o conhecimento, a verdade, está nas mãos de alguns que têm como missão transferir este conhecimento para outras pessoas. Então, nosso trabalho foi sempre de transmissão. Nesta realidade, a universidade ou a escola, de maneira geral, teve um papel importante, por isso que na era moderna que nasce a didática como uma pergunta sobre como transferir. Divide-se em disciplinas, por exemplo, porque não pode transferir tudo de uma vez. Divide-se em faixas etárias, porque tem hora da vida que você recebe um tipo de conhecimento e outro. Então, este modelo, como nós estamos aqui, um atrás do outro, o professor no centro, transmitindo conhecimento, de alguma forma, não é que ele surgiu, mas de alguma forma ele é fruto da era moderna. Porque se a gente assiste os filmes ou lê as coisas sobre como é que era fazer educação no mundo grego, sei lá, ou no mundo da era medieval, a gente vê que é um pouco diferente, né? A era moderna é sobretudo a era da massa, em que a gente tem que transmitir para muita gente este conhecimento. Por favor, alguma coisa mudou, a gente está se desenhando ainda, mas a gente está se desenhando de forma diferente. Nascemos, morremos e o que acontece entre uma coisa e outra na história humana hoje é marcada por um redesenho, uma reconfiguração. A tecnologia de maneira especial, a biotecnologia muda o modo como nós estamos no mundo. E esta mudança, obviamente, tem a ver com acesso à comunicação. Eu acho que a gente tem que pensar muito sobre expectativa de vida, prolongamento da expectativa de vida das pessoas. Uma coisa é você viver 45 anos, como era no século XIX, outra coisa é 65, como foi no século XX, e 75, 80, como é no século XXI. O aluno que chega aqui vive 80 anos. Eu pergunto, uma coisa é casar com uma pessoa que vai viver 45 anos, outra coisa é casar com uma pessoa 80, não é? Muda a promessa. Por que uma pessoa que vai viver 80 tem que ser só uma coisa na vida? Por que ela não pode ser várias coisas? Por que uma hora eu não posso ser advogado, daí eu cansei disso, vou fazer outra coisa, vou estudar? Eu posso estudar até os 80, 70 anos. Cada vez mais na nossa sala de aula tem profissionais multifacetados, estudantes que já vieram de outras experiências, que têm mais conhecimento, que têm vivência naquela profissão. Por que eu, professor, fecho os olhos para isso? Por que eu não aproveito toda esta construção para pensar o modo de ensinar, para pensar essa articulação do saber, este encontro do saber? Pode passar, por favor? Nós, então, estamos falando de uma mudança de perspectiva da educação, de uma era que foi da transmissão para uma era que eu chamaria aqui de interação, uma era mais interativa, em que o conhecimento não está só no professor, ele está distribuído, nós temos acesso pelas nossas maquininhas, às vezes o colega ensina, às vezes o diretor ensina. A gente tem que se transformar cada vez mais numa comunidade educativa, numa instituição de assuntos discutíveis, de planos conjuntos. Gosto de uma história que eu vi falar da Audi, que eu sempre conto, que é o seguinte: diz que perguntaram para o porteiro da Audi o que ele fazia, e ele respondeu: eu fabrico carros. Nós, das instituições de ensino, que não somos uma empresa de fábrica de carro, nós deveríamos muito mais ter esse tipo de atitude. Cada dia mais a gente precisa de pessoas que eduquem pessoas. A secretária, o porteiro, a mulher que limpa o banheiro, todo mundo educa. Esse é o nosso desafio. Isso é a interação do conhecimento. Por favor. Com isso nós chegamos então em algumas ideias, né? Por exemplo, atualização de currículos, fizemos todo um trabalho de atualização dos currículos, novas metodologias, começamos todo um trabalho com isso, metodologias ativas. A ideia de educação integral, ou seja, que outras coisas o nosso estudante faz na universidade, tecnologias educacionais, obviamente, novos processos avaliativos. Nosso grande desafio agora é pensar como avaliar por competências, como fazer uma avaliação que não seja aquela de passar 2 meses falando, daí depois de 2 meses você descobre que o teu aluno não estava entendendo nada do que você estava dizendo, porque ele tirou 0 na prova. No mundo da interação, no modelo da interação, isso não cabe mais. Novas estruturas mais colaborativas, acêntricas, alegres, etc. Passa, por favor. No fim, a gente está falando de uma única coisa: tirar o aluno daquela situação de aluno e colocá-lo nessa situação de estudante. O aluno é aquela situação passiva, tutelado, aquele que é alimentado. O estudante é uma atitude ativa diante do mundo. Na verdade, o aluno é aquele que só recebe e o estudante é aquele que vai atrás, ele é mais autônomo. Se trata, no fim, de dar ao estudante um papel político e tirá-lo desta relação burocrática de aluno. Aluno é o nome de uma relação burocrática que eu estabeleço com uma instituição. Estudante é outra coisa. Não existe uma música que se chama Coração de Aluno. Entende o que eu estou dizendo?
não existe uma união nacional de alunos. Isso é uma relação burocrática. Pode passar, por favor? Com isso que a gente chegou, então, nos nossos princípios. Elegemos 5, porque se tratava, e não esqueçam vocês, de uma mudança cultural, de uma mudança de atitude, portanto, de comportamento, de caráter, de toda a universidade, não só de professores, de gestores, de corpo técnico, de professores e de estudantes. Durante 2004, fizemos uma série de debates com os professores e durante agora 2015, estamos levando essa discussão para os estudantes. Vamos fazer vários eventos com os estudantes, porque a gente quer contar para eles que tipo de estudante a gente quer que eles sejam. Primeiro, a gente discutiu com os professores para prepará-los para esse debate. Publicamos essa cartilha, vocês vão receber daqui a pouco uma cópia. Ela pretende fazer perguntas para o corpo docente e para o estudante a respeito desses 5 princípios. O primeiro deles foi a autonomia, pode passar, por favor. Autonomia é a capacidade de gerar sua própria vida acadêmica em vista do bem comum. É, no fim, cumprir o aprender a aprender. Como o nosso tempo está curto, eu vou passar. Por favor, mais uma. O segundo princípio foi o princípio da dedicação, pode passar. A dedicação é o princípio pelo qual nós nos tornamos responsáveis pelo nosso próprio trabalho. Eu gosto desse anjo, está em Bolonha, num túmulo de São Domingos. Lá tem vários anjos bonitos. Quando eu fui lá, achei esse anjo feio. Falei, pô, que anjo feio, por que ele está aqui no meio de tantos anjos bonitos? E daí o padre me disse que ele tinha sido feito pelo Michelangelo, quando Michelangelo tinha 18 anos. Foi estudar lá em Ferrari e fez esse anjo. Entende o que eu quero dizer? O cara que fez este anjo fez a maior obra-prima que o ser humano já fez, do meu ponto de vista, que é o Davi. O que aconteceu entre esse anjo e o Davi? Dedicação. A pior coisa que aconteceu com a educação, no meu ponto de vista, é a ideia de uma maçã que cai na cabeça de um gênio. De ali em diante, todos os estudantes ficaram esperando que caísse monografia na cabeça deles, que as respostas da prova caíssem na cabeça deles. É uma ideia de genialidade falsa, né? Por favor, mais uma. Eu estou no terceiro, que é cooperação, ninguém pode passar. Ninguém faz isso sozinho, ninguém é narcisista. Se eu tivesse que escolher a música mais linda da música popular brasileira, eu escolheria a música do Caetano em Sampa, que diz, porque Narciso acha feio tudo que não é espelho. A cooperação é um princípio pelo qual a gente acha bonito o que não é a gente mesmo. A gente se interessa pelo outro. Pode passar, por favor? Então, cooperação é uma espécie de antídoto contra 3 das doenças contemporâneas mais graves que afetam a educação. Aversão, e não só a educação, a sociedade como um todo. Aversão, indiferença e competição. Estou correndo porque o meu tempo já acabou. Por favor, mais 2 só. O próximo é honestidade, pode passar? Honestidade é a capacidade que a gente tem de, enfim, evitar a mentira, a falsidade, etc. Os processos de fraude, que muitas vezes estão dentro da educação. E o último dos princípios, pode passar, por favor? Mais uma, que é o senso crítico, então, das pessoas, pode passar mais uma, com essa eu termino, a gente tem que ser uma espécie de coruja. Senso crítico é uma atenção constante, uma vigilância constante, porque ninguém é crítico de uma vez por todas. A gente tem que se tornar numa espécie de dieta o tempo todo, cuidadoso em relação à sociedade que nos leva para o senso comum, para a banalidade, para o conhecimento fácil, e aqui se trata então de ter princípios que mudem a nossa atitude: autonomia, dedicação, cooperação, honestidade e senso crítico. Vocês vão receber uma cópia, é só um material de rascunho que a gente discutiu com os professores, e isso teve blogs, teve participação via WhatsApp, uma série de coisas, fizemos 6 eventos durante o ano, com 3 momentos por dia, e agora vamos publicar um livro com o resultado desse debate enriquecendo esses princípios. Obrigado.